Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o dia da salvação. Eis o tempo de conversão. É quaresma, meus irmãos. Hoje alcançamos o 6º dia do nosso retiro quaresmal. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 19 de fevereiro de 2024. O Evangelho que a Igreja nos propõe nesse início de semana está em Mateus. Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. Abra o seu coração. É uma palavra de conversão, de mudança de vida. É uma palavra de salvação para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim mesmo que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, nesse evangelho de São Mateus, capítulo 25, onde Jesus fala da parousia, da sua segunda vinda gloriosa, Jesus é tão misericordioso, tão amoroso, Jesus quer tanto a nossa salvação, que aqui nesse evangelho de hoje ele nos mostra os critérios que ele vai usar no nosso julgamento. É como se Jesus fosse aplicar uma prova e já desse a resposta, já entregasse o gabarito. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, enfermo ou na prisão e fostes me visitar. Senhor, quando foi que te vimos nu, enfermo, na prisão e te socorremos? Todas as vezes que fizeres isso ao menor dos meus pequeninos, foi a mim mesmo que o fazeis. Jesus aqui nos mostra o gabarito da questão. Jesus nos mostra aqui, como a gente diz, o pulo do gato. Jesus nos mostra aqui a senha do cofre. Jesus nos abre aqui a porta do céu. Mas, queridos, se vocês viram o pobre e não o socorreram, as portas do céu se fecham para vocês.
Olha que terrível essa palavra. Ide para o fogo eterno, malditos, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não viestes a mim. Senhor, quando foi que te vimos nessas condições e não te socorremos? Cada vez que não fizestes isso, ao menor desses pequeninos, foi a mim mesmo que não o fizestes. E os justos irão para o paraíso, e os réprobos, os condenados, os malditos irão para o fogo eterno. Qual vai ser o seu destino eterno? Você tem socorrido a Jesus na pessoa do pobre? Certa vez, São Camilo de Leles estava cuidando de um enfermo, de um doente. E bateram na porta, pedindo que ele se apresentasse, queriam falar com o padre Camilo. Ele estava ali cuidando do doente e bateram na porta insistentemente, bateram forte a porta. E lá de dentro o padre Camilo gritou: não me incomodem, estou ocupado cuidando de Jesus. Estava doente e fostes me visitar. São Pio de Pietrelcina, glorioso Padre Pio. São Pio de Pietrelcina fundou um hospital chamado Solvivo della Sofrenza, alívio do sofrimento. No hospital do Padre Pio ele dizia assim: o hospital alívio do sofrimento deve ser de maneira especial para os pobres, porque Jesus está presente nos pobres, Jesus está presente nos doentes. Então nos doentes pobres Jesus está presente 2 vezes. E ele fez aquele hospital maravilhoso, um dos melhores hospitais da Itália ainda hoje, para cuidar dos pobres enfermos. São Francisco de Assis se converteu quando ele viu um leproso e percebendo a presença de Jesus oculto naquelas chagas de lepra, como se fosse Jesus chagado na sua paixão. O jovem Francesco desce do cavalo, vai ao leproso que era rejeitado e beija o leproso. Ali foi a conversão definitiva de São Francisco de Assis. São Damião de Molokai, grande São Damião de Molokai. Ele que era europeu, acostumado com o frio, entrou numa congregação missionária, a Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Ele era da Bélgica, gostava de frio, ele era atleta de fazer esportes de neve, então era um homem acostumado com frio. Entrou na Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria e foi enviado para o Havaí, um lugar extremamente quente. Mas o amor dele pelas almas o impeliu a suportar o calor do Havaí. Chegando no Havaí, o bispo reuniu o clero e apresentou para o clero um grande problema que eles tinham na ilha do Havaí. Havia uma ilha chamada Molokai. Naquela época, século XIX, não existia cura para a lepra, não existia cura para a hanseníase. Era uma doença mortal, altamente contagiosa. Então, naquela península do Havaí, as pessoas que contraíam lepra eram retiradas das suas famílias e eram lançadas para morrer na ilha de Molokai, sem assistência alguma. Sem casas, morando no meio do mato, passando fome, passando frio, passando sede, eram lançadas em Molokai para morrerem. Era praticamente um cemitério a céu aberto, Molokai. E o bispo reúne o clero e diz para eles: temos um grande problema. Almas estão sendo levadas para Molokai, pessoas estão sendo levadas para Molokai porque tem lepra, e lá estão morrendo sem o auxílio de Deus, sem os sacramentos, sem se confessar, sem receber o viático, a comunhão, a última Eucaristia, sem receber a unção dos enfermos, estão morrendo sem os sacramentos, abandonados pela igreja. São Damião então se levanta e se oferece para ser sacerdote em Molokai, para dar o conforto espiritual àquelas almas. O bispo diz: Padre Damião, se o senhor for a Molokai, o senhor nunca mais poderá voltar. Ele diz: eu aceito. Ele vai a Molokai oferecer a sua alma, a sua vida para aqueles homens que morriam de lepra. E a história diz que, entrando em Molokai, ele acolheu aqueles leprosos. A biografia dele diz que, quando ele chegou, ele organizou uma igreja para celebrar o santo sacrifício da missa. Organizou uma igreja
Enquanto ele colocava os paramentos na igreja, apareciam naquele barraquinho de madeira que ele tinha construído com as próprias mãos. Ele construiu com as próprias mãos um barraquinho de madeira que ele mesmo colheu na mata de Molokai e construiu um barraquinho para ser a igreja. Então adentra aquele barraquinho um menino. O menino diz para ele, leproso, é claro, o menino diz para ele: padre, antes de pegar lepra, eu era coroinha. Posso ajudar o senhor na missa? Prometo que eu não toque em nada. Por que ele disse prometo que não toque em nada? Porque ele era leproso. Tocando, ele contaminaria. Prometo que não toque em nada. E São Damião de Molokai, olhando aquele menino, disse para ele: tudo bem, eu te aceito como meu coroinha, mas com uma condição. O menino disse: qual a condição, padre? E São Damião diz: se você me der um abraço. E São Damião abraça aquele menino. Estive doente e viestes me visitar. São Damião abraça aquele menino. E a história diz que São Damião contraiu lepra e morreu leproso em Molokai. Mártir do amor, mártir da caridade. Queridos, Jesus hoje pede a você que você viva a caridade. São 3 as práticas quaresmais: a penitência, a oração e a caridade. A esmola é uma prática quaresmal. É uma prática que abre as portas do céu para nós. Hoje Jesus mostra para você que esse é o critério do julgamento. Essa é a senha do cofre. Esse é o mapa da mina, o pulo do gato. Esse é o gabarito da prova. Se você for caridoso, se você enxergar a Jesus na pessoa que sofre, o Senhor te promete o céu. Mas se você não for caridoso, se você não amar, você está fechado para o amor. Você está fechado para o céu. Porque no céu só entra quem ama. Tive sede, não me deste de beber. Hoje Jesus põe diante de você 2 portas. A porta da vida eterna, da felicidade eterna do céu, e a porta do inferno. Escolhe. Nesse dia de retiro quaresmal, eu quero te convidar a fazer uma prática concreta. Um ato de caridade. Uma esmola, uma palavra amiga, um conselho, um auxílio, uma doação de alimentos, uma visita num hospital, uma visita num orfanato, num asilo. Uma prática de caridade. Até mesmo, não sei se você sabia disso, mas até mesmo a oração pelas almas do purgatório é uma prática de caridade. Porque as almas do purgatório sofrem, não há quem as socorra. Rezando pelas almas do purgatório, estamos fazendo um ato de caridade. Hoje eu quero te convidar a ganhar os céus. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. E Deus paga com a vida eterna. Jesus hoje te espera, o pobre sofredor. Não decepcione Jesus. Para que hoje, socorrendo a Jesus que sofre no pobre, no último dia, no dia do seu julgamento, Jesus possa olhar nos seus olhos e dizer: vinde, bendito de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava enfermo na prisão e viestes me visitar. Entra no céu, na vida eterna, no alto da montanha, porque você soube amar. Esse é o critério. Pensa nisso e coloque isso em prática. Deus te abençoe. São Damião de Molokai, rogai por nós. E viva Maria.